Bom dia! Como vão? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Hoje nós vamos para o capítulo 9, 10 e 11, porque já faz alguns dias que a gente não faz live, né? Então vamos recuperar o tempo perdido. E vou falar para vocês rapidamente o que se trata esses capítulos, para vocês já identificarem aí o que nós vamos falar. O livro está acabando, é a nossa penúltima live. Preparativos para ação coletiva. Capítulo 10, o que governos e empresas de tecnologia podem fazer agora. E o capítulo 11, o que as escolas podem fazer agora. É bem interessante. Oi, amiga! Porque esses capítulos vão falar um pouco das estratégias, né? De como solucionar o problema da ansiedade na geração conectada. Isso mesmo. Muitas coisas a gente tá vendo que já tá acontecendo, né, Dani? É, que nem a ideia dele era fazer 16 anos, né? De pessoas com mais de 16 anos utilizarem as redes sociais e o telefone. Sim. E a gente, esses dias mesmo, o Instagram colocou regras para Isso. adolescentes, né? Já mudou Não aí é cem por também. cento, mas já ajuda bastante, né? Já são movimentos. E, na verdade, os estudos vieram do estudo dele, né? Muitas É, atitudes que o Brasil tá tendo agora, do ano passado, esse ano para cá, é mediante os estudos dele, é. né? Então, A o gente que já precisa vem sendo pensar. aplicado em alguns países, agora o Brasil está olhando para isso também. A gente precisa pensar que precisa ter regulamentação, sim, as redes sociais, não Sim. só porque tem crianças e adolescentes usando as redes e adoecendo por causa disso, mas porque a internet ainda é uma terra de ninguém, né? É um monte de gente que abre perfil aí, que faz, atormenta a vida das pessoas, E a gente sabe que um não é monte só de criança e coisa. adolescente, né, Dani? Tem Não, muito adulto, adulto né? perdidinho, também Adulto não que sabe mexer. e que se influencia com as coisas, né? Então, tem que ter, gente. Tudo tem regra nessa vida, por que que as redes sociais, né? Por E que a que regra a ajuda. internet A não gente tem teria que entender regra? que regra ajuda. Regra ajuda. É, Regra não é para não ajudar, é pelo contrário. Regra nos dá direção, regra ajuda. exatamente, né? Vamos lá, O né? capítulo 9 ele é bem curtinho, gente. Ele fala sobre os preparativos para ação coletiva, né? Isso. Que é como se ele fizesse uma apresentação daquilo que vai compor essa parte do livro. Que são as ideias do que as organizações, as famílias, as pessoas precisam fazer para diminuir a ansiedade dessa geração, né? Isso. Para Problemas e resolução. regulamentar os usos né, do celular. Então, são, assim, é um capítulo complementando o outro, é que ele Uhum. vai direcionando, né? Sim. Ele começa com esse capítulo dizendo também responsabilizando governos, instituições, né? É bem interessante isso, porque é aquilo, né? Se a gente for deixar tudo por conta dos pais, os pais não dão conta de fazer. Ai, mas é problema dos pais educar o filho, mas isso não se trata só de educação, né? Não. Se trata de que os pais não conseguem acompanhar a evolução dos aplicativos. E não porque assim, gente, como que você fica 24 horas vendo o que tem de novo na Não internet? dá, Que né? site que. Se a gente for pensar que são os pais que têm que decidir qual site as crianças vão ver ou não, quais que são adequados ou não, milhões de sites disponíveis. Sim, tem muita coisa. Né? Então é muito difícil bloquear todos os sites. Eu estava conversando um dia desses com um coordenador de informática. E ele tava, e a gente estava comentando, né, que há um tempo atrás foi bloqueado tudo lá na faculdade, foi bloqueado Instagram, um monte de coisa, porque eles estavam mudando o sistema lá de conexão e a gente não estava conseguindo usar para coisas básicas, porque os alunos usam para assistir Netflix, para ficar no TikTok, né, no horário de aula, no intervalo, o que quer que seja, né? E aí eles tiveram que bloquear tudo para poder fazer a Organizar, reestruturação, né? E muita reclamação dos alunos, nossa claro, senhora. né?
E aí a gente estava conversando e ele tava, e a gente falou, nossa, né, tem que bloquear algumas coisas mesmo. Ele falou assim, mas o duro é dar conta de Sim. bloquear todos os sites, todas as É coisas muita que coisa, é um precisam ser mundo bloqueados, porque infinito. é muito tipo de site diferente, É um mundo com extensões infinito, né? diferentes. Então, assim, se uma pessoa de informática não tá dando, não dá conta de Conta, fazer né? isso, imagina as mães, os pais que não É. entendem. Exato, e o que ele traz aqui, inclusive, é esse olhar mesmo, né? É uma preparação de uma ação coletiva, de todos nós, todos olharmos. Então, é a Cada família, um é tem a que fazer a escola, sua as parte. empresas, o governo, todo mundo olhar para isso, para melhor conscientização e direcionamento, né, de tudo, porque é um mundo infinito, gente, é muita coisa, nós não temos É, noção disso, e do assim, tamanho disso, né? a gente encontrar o meio termo é o mais difícil, que é você saber utilizar as redes sociais, né, o telefone, de uma maneira que não prejudique, né, o seu estudo, porque agora o que a gente mais vê na internet, assim, é o quanto que prejudica a inteligência artificial, a É, utilização da inteligência artificial, porque ninguém sim. está fazendo mais nada, né? Ninguém Olha mais está quem entrou pensando para aqui, fazer. amiga! Quem? Que eu não tô vendo. Ah, Carla! Ó, Carlinha! Ai, saudade! prima linda! E a gente vê o Ah, quanto que é complicado mesmo, né, para dar conta de de tudo, acompanhar toda a de evolução, acompanhar de tudo, achar um meio exato. termo para tudo, né? Então, se não tiver regra, né, eu gosto da comparação que ele faz em relação a vender bebidas. É, a gente ensina aos filhos que não é para beber, que não é a idade certa, que não, mas se os mercados, os bares Oferecem isso não também. cuidarem disso, Também. qual o controle que nós vamos ter, né? Porque adolescente, muitas vezes, ele vai fazer justamente porque você está dizendo que não é para fazer, né? Por curiosidade, porque o colega fez. Então, Influência, tudo, né? não dá É uma para. ação também coletiva. É uma ação coletiva, por isso que ele usa Ele dá esse faz essa exemplo. comparação, né? Sim. Que Então, é mesmo, né? A gente tem que olhar para. A gente tem que entender que não é sozinho, né? Que a gente consegue crescer e melhorar em todos os aspectos. Esse ano, com as questões das escolas, os resultados já estão vindo de forma muito muito. positiva, né? A questão da aprendizagem, da cognição, da socialização, tudo isso melhorou, né? Então, tudo aquilo que a gente viu em países como a Suíça e outros que já estavam fazendo isso melhorou e agora a gente está vendo no Brasil, né? E os Então, próprios alunos. é Impressionada, porque, assim, muito legal. meu filho tá no ensino médio, né? E ele nem lembra que ele tem celular durante a aula, né? É uma Lógico coisa que tem alguns assim. que tentam burlar a regra, né, gente? Como sempre. Não, sim, só Mas que, a gente tem que ver o né? resultado que está sendo positivo. Lógico que à tarde entra no telefone, à noite, mas pelo menos naquele período ali, né? Sim. Mas sabe, o que o autor também fala é sobre isso, né? Então, estender o que está acontecendo nas escolas para essa conscientização de como se usa as telas, né? Que ele traz durante o livro todo, que vocês acompanharam com a gente, todo o estudo dele com relação a tudo isso. Né? Então, como é importante a gente entender que é uma ação do todo, que todo mundo precisa olhar para isso mesmo e tomar atitude diante disso, né? Que aí ele vai trazendo quais as possibilidades disso tudo, né? Então, como o governo pode ajudar, como as escolas, as empresas podem ajudar, como as famílias podem se estruturarem e olhar para isso em conjunto, Porque uma esse negócio de coordenação de proibir nas todos, né? escolas é uma ação de governo, né? É uma ação de governo. Uma ação de governo. O governo Sim. estabelece essa regra e a gente tem que cumprir. Então, Sim, concordando ou não, porque uma hora a gente entende a importância de determinadas coisas, né? Eu acho que como tudo nessa vida, né? Nós somos obrigados a usar cinto de segurança porque a gente não tinha esse costume, né? verdade. Nós somos obrigados a não fumar em lugares fechados. Também costumamos agora. Então, É, sim, às vezes a pessoa fala assim, a regra, uma regra muito rígida, ela gera rebeldia. Mas para mudança de comportamento, às vezes a gente vai precisar
estabelecer sim. E mesmo assim, a gente tem tanta dificuldade. Olha quantas pessoas bebem e dirigem, quantas pessoas Ainda fazem isso, mesmo com as regras. ultrapassam a velocidade, né? Mesmo pagando as multas. Então, se com regra e com as pessoas ainda não cumprem aquilo que é o melhor para elas, Sim, imagina se não, né? se não tivesse, né? Exato. Então, é claro que o que a gente percebe assim é que são passos de formiguinha, porque nós estamos mexendo com uma indústria muito poderosa, né? Que são pessoas que detêm Muito comunicação, né? controle e comunicação. Que tem questões políticas envolvidas, porque não é Sim. vantajoso para muita gente. Então, quando ele fala assim, que é muito mais fácil você influenciar. Ô, Greta, eu nem tô seguindo muito aqui os capítulos, porque como a gente Tá, vai que falar de ele vai três, um né? atrás do É. outro aí. Então, quando ele fala aqui, né, que é muito mais fácil a gente influenciar as crianças para que elas sejam os adultos dos quais a gente precisa que elas sejam, né? Isso. Influenciados por uma questão de consumismo, né? De dependência. Então, se eu criar regras para a infância, se eu criar regras para essas crianças, eu vou perder essa capacidade de já ir, De né? influenciá-los. De já ir moldando o meu público-alvo, Isso. né? Porque ter consciência de como utilizar isso daí, considerando todas as questões de dopamina que gera, né, estar conectado, Vai né? se perder, né? Por Para mais eles é bom. consciente que você esteja, né, o É, fisiológico ali te tira te faz ter um comportamento, um outro comportamento. sim. Então, eu sinto que não dá. Se não for coletivo, se não Tem que tiver ser uma mesmo. ação do governo e das empresas, né? Se não tiver uma responsabilização pelo mau uso da tecnologia, né? O mau Sim. uso das inteligências artificiais, o mau uso da. Porque tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim, gente. Né? Então a gente precisa sim encontrar uma forma de além de educar as É, pessoas, se a gente parar para pensar que a gente já sabe que isso é um vício, né? Falamos isso nos últimos livros, a gente falou, e esse livro mais especificamente só sobre esse vício. Se a gente sabe que é um vício, então a gente tem que entender que essa ação coletiva passa por todos os setores mesmo, porque se a gente entende que os menores devem ser protegidos, né? Porque esses vícios realmente acontecem, então a gente tem que ter essas ações muito claras e tem que chegar até as famílias, né, Dani? Porque muita gente não tem nem, muitas famílias não têm nem noção de fato. tá muito na bolha, né? Tá muito naquela Exatamente, do quanto informação de isso é sempre. viciante de fato. Às vezes eu converso na escola com algumas mães, mas o meu filho não é viciado. Aí a hora que você vê o filho de 12 anos fica 10 horas na Mas tela é por aquela ideia dia. da proteção, né, Greta? É, mas É a ideia da gente, proteção. Tô protegendo. Meu filho em casa é melhor do que na rua. mas E foi ele uma das faz coisas, é todo um uma das coisas que eu incentivo do falo quando eu falo contrário na aqui, né? escola. É, O capítulo 11 é totalmente totalmente voltado isso. para isso. Isso, exatamente. Então a gente tem que entender. Então já está acontecendo, por exemplo, né? Então estabelecer esse dever do cuidar que é de todos. Então essa ação é coletiva, é a família, é a escola, é o governo, são as empresas, né? A questão, como a gente já começou falando hoje, que já começou também a existir essa questão da maioridade, a elevar, né, essa maioridade para 16 anos. E os que já têm já estão ali recebendo, né? O tempo inteiro que eu entro, às vezes, no Instagram, como eu tenho do meu filho está com 15, agora ele tem Instagram, só que vem falando com relação à idade. Então, essas coisas que já estão acontecendo. E o que fazer com isso? Porque eu vejo o que acontece. Eu vejo que muitos pais não sabem nem o que fazer com isso também, né? Porque é tudo muito novo. Então, como que eu configuro? Como que eu entro nisso? Como que eu vejo essa placa? O que que eu vejo de fato, como meu filho está conversando ou não? Aí entra numa questão muito importante que eu também vejo, que é essa comunicação com os nossos, né?
que se perdeu. Muitas famílias não conversam com os filhos, né? Então, eu vejo meus alunos que me procuram, né, ali na escola e conversam, muitas vezes eles não conversam com os pais aquilo que eles estão conversando comigo, É. né? Quantas vezes eles chegam para mim e falam, ah, professor, eu estava no meio de um joguinho e aí entrou um pessoal lá e começou a falar um monte de palavrão Porque e só começou a de falar um monte de pensar na coisa. ideia de levar um pito ou de ser proibido de jogar, né? Exato. E aí, tá, você conversou com seus pais sobre isso? Não, né? É, teve um caso super sério mês passado, que chegou pra mim e falou aqui num grupo que eles estavam no joguinho, no Discord, eles estavam conversando a respeito de algumas coisas e um deles tinha comentado de um outro colega. Ah, você viu onde tá o colega? Ninguém conhece ninguém, tá, gente? É só ali na internet, porque ninguém sabe nem se de verdade aquela pessoa tem Ninguém idade para sabe se é ter. criança, se é adolescente. É, né? Que é isso que é um dos E grandes aí vem problemas. assim, são as falas, realmente com muito ódio, né? E coisas sobre a própria vida, um ou outro comentando que um ou outro tentou se matar, e N coisas que acontecem ali para uma criança de 11, 12 anos. Sim. Ô, Greta, mas tem uma. Por exemplo, o que o Instagram fez agora, que é criar contas para Para adolescente, não é adolescente. suficiente. Não, Tá? não Não é é. suficiente. Por quê? Uma coisa que a gente precisa. Por exemplo, o YouTube sempre teve conta para criança. E é Quando o horrível pai também. vai lá e escolhe a conta para criança, ela só vai receber informações de criança. Ok. Mas e esse Tá? caminho de entrar na conta de infância? Né? E esse caminho de. Então, quando ele fala aqui no livro que, né, que tem agora ele vai falar sobre principais estratégias que o governo e as empresas, eu estou aqui nessa parte, Uhum, né, pôr em prática e tornar o mundo virtual um lugar melhor para adolescentes, né? Quando sim, ele vai falar aqui como as empresas podem fazer isso, uma das coisas que ele bate bastante é a questão de só ser possível ter uma conta e essa conta ser com um dos seus documentos. sim. Ou um documento virtual que a pessoa vai ter que criar para poder. Mas Acessar. aí, vamos supor, ela cria um documento virtual, o governo cria um documento virtual, igual a gente tem CPF, Sim. RG. Então, teria, quando você entra na internet, para você comprar as coisas, acessar as coisas, você ao invés de usar seu CPF, que todo mundo tem medo, nananã, das questões dos dados, você tem que criar esse cadastro aí, beleza. Só que daí, toda vez, você vai ser obrigada a entrar com esse Ah, cadastro. E uma entrar. vez que você tem que usar seu CPF, seu RG, o que seja, para usar, você não vai poder ter 300 contas, você não vai, né? Porque hoje em dia, gente, você faz um e-mail, você não precisa de nada. Você faz uma Você cria conta no qualquer Instagram, coisa, você você não precisa de nada, mente você precisa ali, de você vai. nome. Sim. Nome e o máximo que você tem é o número do seu telefone, né? Então, é isso. Então agora vai ter conta para adolescente, mas quem Como garante que esse será isso, adolescente né? vai abrir uma conta de adolescente? Então, agora, se eu usar um documento que lá está descrito a minha idade, não tem como. A pessoa ela vai precisar daquele CPF, ela vai precisar. E não tem como ela utilizar o CPF dos pais, como acontece muito. E aí utiliza os CPFs dos pais, vai dar duplicidade de conta, vai dar outros Sim. problemas. Então, e Tinha que não ser tá uma coisa errado única, nisso. né? Tinha que ser uma coisa única. E Então, hoje tem tanta. Hoje a gente vê pela. Quando a gente entra no celular mesmo, a questão da biometria, a questão do, de repente, o visual, né, também. Então tinha que às ter vezes uma você tá coisa de óculos. Às vezes eu tô de óculos, eu tenho maior que que tudo tirar o isso. óculos para poder Para fazer poder fazer a biometria de um leitura. banco. Se o banco está fazendo isso, principalmente os bancos, porque querem garantir a nossa segurança, porque dá muita dor de cabeça essas coisas, por que que as redes sociais não vão poder fazer isso? Então, Também acho. É. tudo isso precisa ser sim estudado e Sim, tem muita pensado. coisa, né, E ainda para ser feita. aí uma coisa que eu achei bem que sim, a gente precisa pensar sobre isso, que é a questão do estabelecer o dever de cuidar, né? Não Sim. só aqui, eu nem sei se é só aqui, mas assim, quando ele fala, né, que os pais, eles foram e continuam sendo muito cobrados de estar presente com os filhos, né? Então, se eu trabalho o dia inteiro e meu filho precisa ir para a escola, eu tenho que pagar uma van de R$ 300
para ele andar 4 quarteirões, para ele não andar 4 quarteirões sozinho, sendo que ele tem 10 anos de idade. Porque se alguém No pegar esse carrinho. menino 10 anos de idade na rua, vão falar, vão me chamar ao conselho Vão falar tutelar. que o pai e a mãe que E são negligentes. chama, e chama, cara. Exato, exato. Porque eu acho que eu devo ter comentado aqui, mas eu vou repetir. Um dia eu precisei sair, o meu filho tava em casa sozinho, meu filho caçula. Caçula ou mais velho, não lembro agora. Os dois estavam sozinhos em casa e eu saí. Coisas assim, ó. Vou ali no mercado e já volto. Uhum. Gente, 12 anos, 10 anos, não era 3 anos de idade, não. O carteiro veio aqui entregar um negócio, o correio veio entregar um negócio, e eu sempre falei assim: olha, se tocar a campainha, não vai atender, porque Não ninguém vai. atende. Você não vai receber uma pessoa que você nem sabe quem é, porque a gente não tem família aqui. Quem quer tocar a Uhum. campainha? E eu sempre falava: olha, se alguém tocar a campainha, vocês não Não atendem, atendo. É, porque eu não sei quem é, vocês vão sim. abrir porta, essas coisas, não vão. Só que eles tinham tanto medo que eles espiaram. O correio veio trazer as coisas, eles espiaram e aí o cara do correio falou: Atende. sua mãe tá aí? Eles não respondiam: sua mãe tá aí? Quando foi no outro dia, ele voltou. E aí ele me deu um fumo. Ele falou que eu não podia largar as crianças em casa sozinha, que eles são menor de Oxe. idade, que alguém ia chamar o conselho tutelar. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, o senhor não deve falar do que o senhor não entende. Né? Se o senhor Olha, tem lá na tua casa alguém que fica cuidando dos seus filhos enquanto o senhor trabalha, o senhor não tem, não autoridade para sabe, fazer, falar nada não sabe o disso. que está acontecendo. Eu falei, eu saí e voltei rapidinho. Quanto tempo o senhor ficou aqui me esperando? Ele falou, ai, não fiquei esperando, eu fui embora. Eu falei, então. Eu fui e voltei rapidinho. Agora, eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho vizinho que pode ficar com os meus filhos, e eu não posso carregar meus filhos para onde eu vou a toda hora. E outra, Dani, na realidade, assim, às vezes a gente está atendendo na nossa casa, que a gente atende online, né? É, alguém Quando toca a meus filhos campainha. eram Aconteceu já menores isso e, comigo eu, e também. eles lá na frente, eu no fundo atendendo, eu falava para eles, não atendam, né? Ninguém sabe que eu estou aqui no fundo trabalhando? Não, mas eu estou aqui trabalhando. Igual quando eu tô tomando Não banho, dá um dia eu direito tava de... É tomando banho e, lógico, não vai e o cara atender, achou que era não mentira. significa, né? Então, gente, não, isso aí tá errado. Porque uma Não, é só, criança de 10 anos, ela tem. Gente, os nossos pais, com 10 anos de idade, cuidavam dos irmãos. Ah, mas isso tá é, tudo tá errado. muito A cheio de gente tem que medos, encontrar né? Como a gente já falou, o né? meio termo. Então, quando ele fala, é, de quem que é Dessa o dever responsabilidade de cuidar? cuidar. De quem que é o Sim, dever cuidar? Então, os pais têm o dever deles, mas a sociedade também tem o dever delas. sim, sim. Só que é assim, é cheio de chamar o conselho tutelar, só que quando vê coisas. Quantas vezes viram coisas acontecendo com criança e não fizeram nada? Não fizeram nada. E ainda não fazem, né? Tem muita coisa que É, acontece vê um ainda e não monte de fazem. coisa errada, não faz nada. Com essa história de que em brigas de marido e mulher ninguém mete a colher, que é Aham. a família do outro. Mas na hora de chamar o conselho tutelar para coisa que não importa, chama. Então, são várias coisas assim que, né, que é muito fácil falar para quem está de Sim. fora. E isso tirou muito a autonomia das crianças. Exatamente. As Eles crianças ficaram não com sabem medo de fazer um fazer qualquer monte de coisa. coisa sozinhas. Medo de fazer qualquer coisa. É. Então, né, Tem que ser qualquer coisa. revisto também tudo isso, né? O que a gente fala assim de deixar os filhos soltos e realmente realizar algumas coisas, e eles terem segurança disso. Correr riscos, Porque né? Correr precisa, né? riscos. Precisa, A gente sim. não deixa a criança nem pôr a mão suja no chão, pôr a mão no chão para não sujar. Imagina, né? Imagina deixar a E criança terminar ficar em ali fora sujeira, brincando. Então, aí ele fala de elevar a maioridade na internet para 16 que já anos, está acontecendo, é, né? Aí o lance da da verificação, né? verificação, que eu já até Que comentei. tem que ter assim, uma coisa muito melhor com relação a essa verificação da idade, muito, as Não plataformas tem verificação precisam, nenhuma. mas as plataformas É igual a história precisam da fazer isso. pornografia. Se você Nossa, clicar aqui na pornografia, vai aparecer para vai. você clicar se você é maior de Aí aparece idade. ali com relação ao vídeo, mas aí todo mundo abre o vídeo. Se a pessoa colocar que tiver 5 anos e colocar que é maior de idade,
qualquer um tem acesso à Qualquer um pornografia. entra. Às vezes você digita uma coisa nada a ver e aparece pornografia para você. Sim. Então é bem essa questão mesmo, né, que a gente está E a falando, última essa estratégia. questão mais protegida das plataformas, assim como o banco é, as plataformas tinham que É que investir não é nisso também. É que interessante, não é interessante para eles. né? Exatamente. É igual não é interessante mudar a pirâmide alimentar, É. né? A pirâmide alimentar vai continuar sendo aquilo lá. Por quê? Porque é aquilo que, que vende na indústria. Que a indústria Então, vai vender e vai ser daquele né? jeito. É isso. É. Incentivar as escolas sem celular. Que já está acontecendo e está dando certo, E né? aí, a gente até falou aqui, né, que a gente até misturou as coisas, que o parar de punir pais para dar liberdade aos filhos no mundo real, Sim, sim. Aqui que é o é a primeiro que parte ele do fala. governo, né? Porque primeiro Sim, eles falam ele fala da empresa, depois ele fala do governo. do governo. Isso. Incentivar o brincar nas escolas, porque a gente também tem uma coisa na escola que a criança entra focada no vestibular, né? Ela não entra para ser alfabetizada, para ter relações sociais, para É. construir dever cível, essas coisas que a gente via muito mais na nossa idade, né? Sim. A criança ela já entra com os outros perguntando, né? Que faculdade você vai E a gente, fazer, que curso gente, você isso é vai muito fazer. maluco, né? Eu tava conversando isso esses dias com um professor de educação física, exatamente porque as escolas estão tão focadas nessa competição de vestibulares, só que eles esquecem de uma coisa extremamente importante. Quando a criança não brinca, não exercita, não tem essas questões motoras, Ela elas nem vão sabe o criar que fazer. mais ansiedade, mais dificuldade de concentração e de foco. Você quer crianças com concentração e com foco, mas não deixa brincar, se movimentar. Cognitivamente, isso é funcional e aí fica esse disfuncional o tempo todo. Né? Criado para o trabalho, meu Deus do céu. E aí não tem foco, não tem E concentração, aí a porque não gente não tem. entende porque essa geração Z não tá querendo trabalhar. Ai, Porque você gente. imagina que você tá na fralda e a pessoa tá falando: olha, isso aí vai ser médico, olha, isso aí vai ser dentista, olha isso. Quer dizer, a criança ela nasce já com os sonhos dos pais todos sendo Sim. cobrados, né? Dos E com a pais. sociedade, e com a sociedade falando que você tem que ser sempre melhor, tem que saber línguas, tem que saber não sei o quê, porque aí agora eles não estão querendo é nada. Sim. Né? A geração alfa, então, filha, não vai. Primeiro que tá rindo de quem é CLT e tá indo para Não faculdade. deu valor nenhum pra nada, né? Por quê? Porque, né, é melhor ser coach mirim. É melhor ter. Vou abrir minha própria empresa. Gente, uma Ai, me dá um... professora me contou esses dias que o filho de 12 anos perguntou para ela como que ele Como que fazia para faria? abrir a própria empresa. É por aí. Aí ela Eu falou: Meu escutei Deus isso do céu, de alguns alunos vai fazer um pequenos. negócio. E a gente estava Vamos discutindo. brincar, gente, né? Por favor. A gente estava discutindo. O que que a gente estava Vamos ser discutindo? criança. 12 anos. A gente estava falando alguma coisa. Ah, lembrei. Ela contou que o grupo das mães estavam enlouquecidas por causa do cabelo maluco. 12 Aham, anos. sim. E aí ela falou, né? Que coisa, né? Meu filho falando de abrir uma empresa e as mães querendo fazer o cabelo maluco. Porque daí tem aquela questão, eles estão numa fase que eles não são nem crianças, nem E nem adultos, adolescentes né? Nem ainda também. adolescentes. E aí, né, alguns querem fazer coisas de De criança, né, fazer o criança, cabelo maluco, e o outros outro já quer acham que abrir a aquilo é empresa. besteira. Só que, na verdade, quem é que quer fazer o cabelo maluco? Quem é que está competindo? Será que as crianças que estão competindo? É essas mães que estão competindo com o melhor cabelo dos filhos, né? Então, olha, É muito a louco criança que não mesmo foi tudo isso. criança vai ser um adulto criança. Vai. Vai ser E a um gente está adulto tendo que vai querer muitos ter um adultos cabelo crianças. maluco. Nós estamos tendo muitos adultos crianças. Eu vejo uma faixa etária de 20, 20 e poucos, até 30, muito infantilizados, gente. Que veio dessa geração dos últimos 25 anos. É, Né? Então a gente tem tido isso está muito claro para mim, assim, como tá sendo delicado, mas é importante não se entender esse processo. responsabiliza, Não se responsabiliza, né? não Meu quer se Deus. responsabilizar, E tá cada né? vez pior. Eu E li acha uma. que quando a mãe ou o pai, né, de alguma maneira ali, a autoridade, tenta se posicionar, está sendo abuso.
Mas é aquela geração que a mãe vai Oi? na porta da escola brigar com a outra criança Até hoje. quando ela faz uma coisa que ela não quer que faz pro filho dela. Ai, é demais, gente. Ah, você viu o caso do professor ontem? Que Não, foi espancado por um pai, sabe por quê? Porque o professor tinha tirado o celular da filha dele na escola. sendo que é obrigado. Ai, meu Ele Deus. foi preso, pai. Mas é aquele Gente, negócio, né? e disse que a própria A filha falava minha tipo, pai, liberdade por ninguém favor, tira, mas eu para, tiro a era só para vir liberdade de todas as conversar. outras pessoas. E a filha falava, pai, por favor, não faz isso. Era só para vir conversar. O pai já foi lá espancando, pegou o professor de costas, Meu Deus do céu. sabe? Nossa, que exemplo, né? Que é isso, sabe? Onde Já está se pensou se esse daí tem perdendo? uma arma? Eu fiquei assim, eu tenho trabalhado nas últimas 2 semanas, porque teve dia do professor, parabéns para nós, né? Parabéns pra Tanto nós. psicólogos quanto professoras, e eu estou falando com os alunos a respeito do índice de violência escolar, falando sobre essa questão dos professores, né? O como tem tido violência contra o professor, o Mas de todos os desrespeito tipos, com né? relação a todos os tipos de violência contra o professor, né? Aí você vê um pai que vai lá porque o Greta. pai, onde se Mas, perdeu, gente? Porque o pai estava fazendo uma coisa que é pela lei, mas, gente, isso é minado todos ó, os dias, Graça. orientando a tirar o celular da filha É, dele, Greta, porque dentro da todos escola os tem que usar. dias Todo as dia é isso, pessoas são gente. incentivadas a isso, porque assim, esse É, discurso nossa, é de triste ninguém de tira a ver. minha liberdade, esse discurso de não permita que tirem sua liberdade, que é a história da internet não poder ter regulação, Sim, porque vai tirar a sua liberdade de expressão, a liberdade sim, de fazer o que você quer, de ir e vir. Esse discurso tá levando as pessoas a fazerem o que elas querem. E vem a posterior de um discurso de você foda-se o que as pessoas pensam, sim. né? Você não tem que se importar com ninguém. E então, primeiro a gente foi incentivado a ignorar a opinião alheia. Por quê? Porque para variar é tudo 8 ou 80, né? As pessoas se metem demais uma nas vidas das outras e a gente não consegue encontrar um ponto de equilíbrio e a gente já quer chutar o balde. Sim. Aí vem esse discurso de autenticidade, esse negócio, e depois vem essa questão de que ninguém te tira a sua liberdade, que você faz o que você quer. Faz homeschool se a escola tá fazendo coisas que você não quer que a escola faça. Esse senso de coletividade, de sociedade, onde a tua liberdade termina, onde a minha começa, Nossa, é está sendo impressionante. minado, está sendo minimizado em prol do Sim. individualismo. Oi, quem que Sabe é? uma coisa que eu percebi assim também, né, com relação a toda essa questão de ser ali a autoridade, que é o que ele fala, os governos de todos os níveis precisam mudar as políticas que prejudicam a saúde mental dos adolescentes e das crianças, a família tem que estar empenhada junto com as escolas com relação a tudo isso, e a gente vê uma fala de um autoritarismo de crianças mediante como professor, né? E aí é onde se Sim, perde criança, adolescente, totalmente jovem. isso. E é exatamente isso que você trouxe, dessa fala de se acha no direito de, a gente vê Tô criança pagando. Eu falando escuto isso isso. porque eu dou aula numa faculdade Você particular, vê quer dizer, criança falando isso, tô falando de municipal, mas criança que chega, paga. minha mãe falou que eu tenho que falar o que eu penso, tem que ser do meu jeito. Não Meu dividem Deus, coisas. sabe? Direto eu falo para os alunos assim, gente, eu queria que vocês tivessem os meus professores. Eu também Eu falo. queria que um O dia da vida de respeito com os vocês. professores, o Como que respeito, chamava aquela nossa professora de personalidade que dava aula de psicopedagogia e de personalidade, que eu nunca lembro aquela japonesa? peraí. Foucault? Não, esqueci o nome dela. Foucault é outra coisa. Nós vamos lembrar. Tá, Mas eu falo assim, se ela vocês era. tivessem um dos meus professores, Sim, todos eles que a ali. gente não levantava a mão para fazer pergunta. Não, se a gente quisesse perguntar, a gente levantava a mão Levantava, com o maior e tinha uma cuidado. organização e um respeito muito grande. Tinha isso, né? Ninguém virava e falava assim: trabalho de novo, tarefa de novo. Nossa, E ou aqui, virava a cara gente, de desrespeito com o uma professor. atrás É da uma outra, aluno gritando educação, no meio da aula, falando uma educação. chamada.
Ai, mas a gente perdeu o respeito, a sociedade A mudou, sociedade perdeu o né? respeito. A gente Onde, deu eu liberdade. sempre pergunto, onde a gente se Onde a perdeu? gente errou, né? Onde Porque eu erramos, onde lembro nos perdemos que todos ali, né? por várias vezes eu tentei ser rigorosa com alunos e eu escutava de outros professores assim: não esquece que a gente precisa do aluno que eles estão pagando, É, né? Se você apertar, eles espanam e vão embora, vão para outra faculdade. Ou seja, não é o ensino que importa, né? Para com muitas coisas não é o certeza, ensino que Jesus. importa. O É que verdade. importa é esse aluno continuar Sim, pagando a mensalidade dele, custe o que custar, entendeu? sim. Então, olha, esse negócio do valor financeiro acabou com as regras, né? Acabou com o senso de valor, de moral das coisas, né? É É, muito, por isso que eu falo, eu nunca vou deixar de ser capitalista no sentido de que eu gosto de ter coisas, mas o capitalismo, como ele é pregado, né, é difícil porque as é. pessoas perdem o sentido de que esse negócio cliente tem sempre razão. Então, minha filha é cliente, eu vou lá e dou um soco na cara do. E se Porque perde o tratar. respeito, Nossa, né? demais. Se perde o Demais. respeito É demais, todo mundo demais. num dia de fúria, né? É, todo mundo um dia de fúria. Todo mundo num dia de fúria, Por porque aí. as E tá pessoas. assim, né? E tá todo mundo assim. E tá assim por causa de tudo isso que a gente tá falando, inclusive, né? O vício, o excesso de tela, as pessoas se perdem no que é real e o que é fantasia, se acham no direito de fazer tudo o que acha que tem que fazer. E é onde se perdeu tudo isso. Tudo que as pessoas achavam que era ruim antigamente, né? Que é, por exemplo, a roupa do filho mais velho ficar para o mais novo, dividir quarto, precisar esperar numa fila para comprar um ingresso, todas essas Paciência, né? coisas que a Você... tecnologia quis acabar, Uhum. que eram tão criticadas no passado, que é lento o processo, não sei o quê. Agora a gente vai ter que Agora, retornar tudo isso. tudo isso precisa ser Porque as retornado. pessoas estão sem paciência. Ontem uma aluna veio Exato. perguntar o que ela fazia para conseguir se concentrar numa leitura. E a gente ficou um tempão conversando, Aham. porque ela tá tão. E olha que ela Acelerada, lê. A maioria nem isso não faz, sim. né? Mas E aí tá a tão gente conversou acelerada, sobre né? várias coisas, como por exemplo, a gente estava em três, quatro ali, e uma aluna falou que agora ela transcreve tudo que é áudio, porque ela não tem paciência com áudio. E a outra falando que não tem paciência com a leitura. E aí a gente foi Olha como está conversando. acelerado. Sim, é treino. Nós somos treinados. A É, gente é de outra. Greta, se a gente que é dessa geração, onde nós tivemos que escrever ter carta, paciência, escrever né? Se cartas, nós esperar somos o dessa tempo das geração coisas, e nos vemos muitas vezes perdidos. entediados Sim. com a Tudo vagarosidade isso. das coisas, do trânsito, das coisas. Sim. Imagina Imagina quem eles. não teve nada disso, né? Porque eles não tiveram nada disso. Então, eles não têm nenhuma referência de como era. A gente ainda tem a referência. Aí, tendo a referência, a gente consegue voltar um pouquinho para trás. Peraí, eu sei como que funciona de um outro jeito. Eles não sabem nem como funciona de outro jeito. Eles já É. nasceram desse jeito. Por isso que eu falo às vezes para os professores assim: ah, vocês não gostam do truco? Beleza, mas deixa eu jogar truco. Vocês estão vendo que os alunos que jogam truco na hora do intervalo não estão no celular? Aí uma professora ainda virou para mim e falou assim: ah, mas fica no celular na nossa hora, na nossa aula, porque na hora do intervalo estão jogando truco. E é verdade mesmo, né? Eles não, como eles no intervalo eles querem se socializar, e graças a Deus que fazem isso, só que Sim. daí na hora da aula se distrai com o celular. Então o Aqui errado na não é na faculdade hora da pode aula se ficar, distrair com né? o celular. Na faculdade ainda É, pode ficar com o celular. o problema é que É. não é jogar o truco no intervalo, né? É acessar o celular na hora da Na aula. hora que Então tá é isso tendo que a aula, gente aí tem você que não proibir. consegue aprender nada. Não é o truco que tem que proibir. Então, Lógico. eu fico feliz, assim, de ver meu filho saindo com várias caixas de jogos para ir na casa de um amigo em pleno Jogos sábado à caseiro, meus noite, adoram também. né? Então, são coisas que precisam ser resgatadas. E ele fala, Sim. né, da gente incentivar O Let as Roll. escolas ao O brincar, do jogo, parque, brincar, é. de ter parques melhores, para que a hora que Sim, a criança sim. estiver ali, ela conseguir. Porque já que a gente tem os riscos da rua, né, e que os pais trabalham, e que muita Não coisa não tem é essa. Os possível, pais ficam mais inseguros, né? De deixar então eles os soltos. espaços que eles estão frequentando Sim, precisam ser espaços mais lúdicos, espaços que vão trabalhar a paciência, é. né?
eu lembro que a minha sobrinha, ela estudou numa escola que teve aquele projeto do Goleman? É, que era um projeto do Daniel, né? Que era um Daniel Goleman. Sim, projeto que trabalhava o emocional das crianças. sim, Gente, era socioemocional. maravilhoso o projeto. Daniel, Então, Goleman. então são coisas assim que a gente, nossa, que era tão natural para nós e E foi agora está virando acabando, né? projeto. Não, o que era natural para nós agora tem que ser inserido como um projeto, É. né? O brincar livre tem que ter um projeto para brincar livre. Eu acho que essas Gente, academias ao ar livre, a gente vai precisar pensar era nos uma ideia. parques ao ar livre, né? Parques Lembra como como que são lá. tinha? Qualquer coisa era campo de futebol, lembra? Qualquer Retomar esse terreno olhar, né? vazio. Que aí é uma É, questão da comunidade em geral, do governo, de tudo, né? Como ação coletiva. Mas é mesmo, né? Que é o que ele está falando assim, ter esses espaços em comum, espaços onde eles se socializam, onde eles brincam, eles mexem o corpo, onde isso. tem tudo isso, porque a gente precisa ter esses espaços, né? Para dar E eu mais gostei. autonomia, para eles se Sim, tem que socializarem e ter, tudo mais. você tem que Sim, conhecer os vizinhos, gente. Meus é o que filhos não ele conhecem fala, os né? vizinhos. Aumentar esse brincar livre, É. aumentar essa autonomia deles. Eles precisam disso para a vida. E aqui ainda eu moro do lado de um parque, que é o Parque Ai, Buracão, que samba, né? que É. eles têm acesso, né? Mas assim, é que agora eles estão numa fase da vida meio que correria que eles não conseguem ir lá sempre, com frequência. E também meus filhos é aquilo, né? A gente já conversou aqui, nossos filhos ainda fazem muitas coisas Ainda dessas, fala. É, né? o meu vai de Então, bicicleta, vai a pé, esportes, né? anda, adoram jogos de tabuleiro. Então ainda tem isso, mas mesmo assim ainda estão bem, os meus são bem viciadinhos, assim. Ah, os meus Bobeou também. tá Ficam no bastante celular, na né? tela. Sim. Assim, não ficam bastante perto do que eu escuto, né? Mas ainda ficam. E uma Mas eles coisa que têm eu já outras coisas. previa, o livro ele fala de um negócio que eu já estou falando há muito tempo, que é a formação técnica e profissionalizante, que tinha se perdido porque agora a faculdade virou ensino médio, né? Então Uhum, as exigências do mercado de trabalho são tão altas que as sim. pessoas fazer faculdade virou completar o ensino médio, né? Completar esse nome. Ainda mais com 2 anos de pandemia que teve no meio. E ainda mais que as faculdades agora têm essas tecnológicas que são em menos tempo, então, Sim. mas os cursos profissionalizantes, eles têm uma pegada de prática, né? De Uma coisa prática. Isso. de pôr a mão na massa, né? De Sim, resolução sim. e coisas que tinham se perdido, por exemplo, fazer uma elétrica, uma mecânica, que as pessoas Tá aprendiam muito com os voltando. Isso é pais, bom. né? Ia lá e Sim. aprendia com os pais, né? Uma construção civil que a gente percebe que está escasso, não é valorizado, porque muita coisa mecanizou, muitas situações mecanizadas, automatizadas, né? Mas a gente está vendo o quanto que isso está voltando, né, A a ser acontecer. incentivado o você O fazer, né, jovem essa coisa fazer mais isso tudo. profissionalizante, Sim, mais prático, não ficar sim. pensando tanto na graduação como a única forma de trabalho. E muitas vezes essas pessoas do técnico, elas estão ganhando mais do que a graduação, porque a gente tem tantos graduados em determinadas áreas Que não que tem a não tem experiência da concorrência, né? prática. E não tem. E não tem O experiência legal é prática. exatamente a experiência prática. Porque Eu também sou muito as nessa, pessoas Diana. demoram, tem gente demorando para ir para o mercado de trabalho, porque eu tenho que ficar Uhum. poupando, né? Então, muitos estão fazendo faculdade, terminando a faculdade sem trabalhar, muitos sem trabalhar, Sim, né? E principalmente que nem a gente fez um curso que era, para nós fizemos semi-integral, né, Grace? semi-integral. A gente fez Mas muitos semi-integral, eu fizeram trabalhava. integral na Sim. nossa época e não tinha como trabalhar, né? E mesmo assim a gente fazia um estágio, uma coisa remunerada, né? Eu ajudei meu pai e tal. Então a gente, nós somos privilegiados na época, né? Porque as Sim, sim. faculdades absurdas e caras, mas assim, Mas a também foi gente, escolhas, né, Dani? Porque eu lembro que eu escolhi começar a trabalhar desde o meu primeiro ano de faculdade. Enquanto muitos colegas nossos teriam essa oportunidade porque era semipresencial, eles não queriam trabalhar.
Então É. Eu também tem sempre muito trabalhei, mas isso com trabalhava com meu pai, escolhas. né? Não era. É uma das coisas que eu falo muito para os meus aqui, também falo para os alunos, e falo para os meus filhos, como é importante quando a gente consegue estudar e trabalhar, porque aí é a vida batendo mesmo, sabe? Fazendo a Por gente ter a isso. prática, a experiência de tudo isso acontecer. Por isso que eu A incentivei meu prática. filho a ser Uber. Quando ele falou, mãe, vou lá fazer minha carteira e vou começar a fazer Uber, eu falei, vai não, Uhum. faz não. É isso aí. Porque a faculdade dele é integral, ele não consegue É, pelo menos trabalhar. em uma hora ou outra ele vai conseguir fazer isso aí. É E isso aí ele mesmo. vai fazendo e tá adorando, porque ele tá ganhando o dinheiro dele. Ele sempre trabalhou, né? Ele trabalhava em outras Sim. coisas, mas assim, não, o fato dele estar fazendo uma faculdade que exige dele bastante, não está impedindo ele de correr atrás das Dele coisas correr que tem. atrás de E é outras coisas. bom, É sobre é isso. E bom, porque mesmo é que seja alguns dias, é importante a pessoa ver como que é a realidade prática da deste vida. mundo, de lidar com Exato. pessoas. Não, você Exato. imagina que você é obrigado a se conectar de alguma forma com aquela pessoa que está ali, porque você não vai fazer 2, 3 horas de Uber sem falar com ninguém. Sim. Então, são várias E é um coisas, né, que você tem enfrentamento que de uma lidar. geração que muitas vezes não sabe nem como o que falar, né? Eu não sei conversar, eu não sei falar, eu não sei. Vai Não aprender. sabe? E é O bem isso mesmo. Vai e enfrenta. que Bom, que mais mais? aqui? Eu É acho do que a gente 10 passou acho que é isso. praticamente. Acho que a gente passou por. É E que a gente aí, foi das falando escolas, a partes, né? gente já falou bastante coisa também, né? Sim, porque o 11 é sobre as escolas, já falou dos parques, e aqui ele fala do brincar livre, dos parques, da importância Sem o disso, smartphone. das diferenças dos alunos com relação a isso em escolas que já estão praticando, né, esse brincar mais livre, o intervalo, intervalos mais longos, né, foi uma Intervalos das mais ideias. longos. Tem escolas fazendo dois Só de ter intervalos no dois período da manhã, Então, eu ainda já peguei uma muda, parte disso é, aí. Quando eu estava, acho que no segundo ano do ensino médio, começou esse negócio. Não, um pouco antes, não lembro. Já eram dois intervalos. E acho isso super importante, você vê, aqui porque ele dá uma a ideia que eu gente achei não muito consegue se legal, né? concentrar. O brincar antes da aula. Então, abre a escola um pouco antes. Eles brincam ali por uns 20, 30 minutos para depois começar a A gente aula. fazia isso também, E nossa, que depois, delícia. nossa, e ele tá com. E aqui ele fala dessa ideia das escolas fazerem isso, e o quanto isso nas escolas que já estão sendo feitas, as crianças estão mais felizes, mais bonzinhos, mais empáticos, mais colaborativos, aprendendo mais, tendo mais foco e mais aprendizagem. É Nossa, interessante gente, que é muito interessante que ele interessante fala isso. duas coisas, né? Ele fala assim, olha, nós precisamos ter regras para Sim, que os alunos, para que as pessoas consigam respeitar umas às outras, né? E cumprir algumas coisas de acordo com que é a sua idade mesmo. Mas também a gente precisa de uma liberdade, de um brincar livre, para que ela tenha esse momento em que ela precisa construir o seu brincar, usar de criatividade, sim. criar as próprias regras, né? Então, como é interessante. Aí eu fico pensando assim nos blocos, né? De Nas como, né? atividades, nos blocos de montar, né? Essas coisas que a criança, No primeiro, de como espaço a para gente eles, né, fazia, ali. né? A gente construía a casa da Barbie, a gente fazia o nosso tabuleiro. Quantas vezes nós construímos nossos próprios brinquedos, né? Que essa liberdade de criar sua própria brincadeira, né? Sim. De inventar que é tão. A gente exige tanta criatividade do adulto, mas ele não foi livre para chegar até ali. E a Não. gente vê o quanto que os adultos têm dificuldade de sair da caixa. Eu dou aula no curso de publicidade e eu vejo assim que muita gente não consegue expor uma ideia, não consegue. Depois eles vão se soltando porque o curso vai provocando isso, né? Uhum. Mas muitos Essa chegam ideia. assim, ó. Sem saber Meu nada Deus do mesmo. céu, eu vou ter que pensar sobre isso? É sério que eu vou ter que pensar sobre Ai, isso? E como que é difícil, né? Eu falo, inventa uma. Eu dou aula de criatividade, então você imagina, né? O quanto que eu tenho que ficar lá cutucando. tentando fazer criar as Né? Eu coisas tenho, ali. é teórica, é uma matéria teórica, mas que Uhum. tem bastante brincar ali, bastante coisas. Eu gostei das E ideias que ele trouxe aqui para as escolas. Eu achei bem bacana. então também, nossa. Sabe, o intervalo melhor, a abertura do parquinho antes, né, para as crianças brincarem antes de começar as aulas e depois.
O clube do brincar eu achei muito bacana, deixar um período Sim, inverso aberto à escola para as crianças irem lá e brincar também, né? Então, dá para é se fazer muito, muita coisa muito. importante, assim, sabe, com relação a isso. Dá para se fazer, né? Que eu achei muito legal, assim, essas Mesmo ideias. porque, né, a escola deveria ser um lugar Atlética. onde saudade das suas aulas. Ah, é que eu falei de criatividade, né? Quem tá aí? Quem tá aí na Atlética da Publicidade? Me conte. É, porque depois só vem pauleira, porque no primeiro ano eu dou aula de criatividade, depois é psicologia e comportamento consumidor. E vai teoria, hein? E Aí é vai teoria. teoria, daí o povo assusta depois. Eu amei A também. Eu Carol, acho que chama assim, esse Carol. livro, sinceramente, Greta, sinceramente, esse foi um dos melhores. Carol, oh, lindeza! Esse livro foi um dos livros mais, assim, que mais valeram a Completinhos, né? pena. Assim, muito completo, quando ele traz o que já vem acontecendo nos outros países, quando ele traz a estatística de tudo. Por Nossa, isso que ele foi usado maravilhoso. para as leis acontecerem. Não foi à toa, não. Porque você Nós pegar tudo que ele temos. traz aqui, com estatística, com tudo, isso aqui, a hora que você vai vendo os países que que implementaram tudo isso, e o Brasil agora implementando isso, é tudo dele. É porque assim, ó, a gente tem tido sorte nas escolhas dos livros. É, Né? A gente tem tido muita sorte nas escolhas dos livros, mas acho que a gente foi pegando um livro atrás do outro que tinha relação, né? Que sim. estava, em certa forma, relacionado. Mas esse aqui, ele, ao mesmo tempo que ele é um chute, né? Ele é um tapa na cara, Um porque tapa na cara muitas do que a gente coisas a está gente tem vivendo que reconhecer. mesmo. Ele, assim, a gente está vendo que a ciência está evoluindo da forma como ele previu aqui, né? Total. Tudo bem que é um livro recente, tem dois, três, não, na verdade, 3 anos Tem de 3 anos, mais ou edição, menos. É. é, Ele é acho um que tem livro novo, mas é um livro onde ele traz que estudos traz coisas dos da últimos anos para pandemia, cá. né? Bem, É, ele vem essa estudando, ele edição, é escreveu o livro, mas ele vem. 2024 a É, publicação. então, mas ele vem estudando há muito tempo. Então, quando É, ele faz aquela estatística de 10, 15 anos atrás e tudo, 15, a gente o trouxe ponto de nas outras partida dele é lives, 2010, né? 2010, 12, né? Que foi Nossa, quando a gente começou a olhar algumas coisas sobre isso é também, porque o né? estudo dele é longitudinal, né? Então É, ele veio acompanhando essa evolução e aí ele escreveu o livro bem estudando e escrevendo pós-pandemia, sobre bem isso. na É, pandemia, na verdade, né? sim. Porque ele publicou em 2024, mas ele fez bastante estudo na pandemia, porque Sim. foi a intensificação da utilização da tecnologia, né? E é isso. O capítulo 12 é o que os pais podem fazer agora, que daí vai ser mais voltado para os pais. Depois a gente já tem a E a gente conclusão, já né? O termina. capítulo 12 é bem compridinho, acho que é maior que o 11. Mais Ele é ou maior que menos, o é que o 11. 11 era bem grandinho também. Ele é maior que o 11. Então, na próxima E a live, a gente faz conclusão o é 12 bem e a tranquilo. conclusão. Menina, gente, só para vocês terem uma ideia da pesquisa desse cara, de nota, Olha isso aqui, gente. de Isso nota, aqui é tudo de cara do nota. É. céu. Ele tem Com um monte de referência, pra... são 100 Exatamente. páginas. São 100 páginas só de referências bibliográficas de tudo que ele estudou. É muito Cara, é legal muita isso. coisa. É muita coisa. Olha, isso aqui, gente. Tudo isso daqui, ó, são só notas de referências que ele trouxe no livro. Porque eu achando, quando eu tava no capítulo 9 eu tava achando que tava no meio do livro. Aí eu falando, Não, não, gente, mas tá acabando o livro, cara. a E gente tem. O 12, olha aqui, o 12, a conclusão é menor do que as notas inteiras dele que tá aqui. então, nossa, gente, é demais. Mas é um livro maravilhoso, eu recomendo que Gente, vale a pena. leiam, sabe? Leiam muito. Aí a gente vê, né, essa imagem aqui, depois que você vai lendo o livro, você vai entendendo que é essa sensação que a gente tem mesmo, a sensação de que nós estamos presos naquele túnel, É. sabe? Num negócio que fica te chamando, sabe aquele negócio que fica te chamando? Hipnotizando. Hipnotizando, isso mesmo. É Isso. bem isso. Que Nossa. hipnotiza, que deixa a gente ali realmente viciante nisso, né? Mas E eu essa aqui, creio que vai ter agora dá para melhoras, meu entender Deus do porque que céu. essa frase é uma frase aqui bem É. estampada, né? Estamos super protegendo nossos filhos no mundo real
e não os estamos protegendo bastante na Bastante da internet. internet. Que é o que a gente E escuta. é uma ação coletiva. Acho que o principal de hoje é a gente entender isso. Cada um tem a sua função nessa história Sim. com as redes sociais, com a internet. Né? Os pais têm a sua Pais, função, a escola colegas, tem a dela, o escola, governo governo, todo e mundo. as empresas de Sim. entretenimento, né? As empresas que estão disponibilizando jogos, É. a internet, as redes sociais, né? E tem que colocar o dinheiro em segundo lugar, gente, Ah, porque não gente, adianta. é saúde mental, não dá. Tem que ser, alguma coisa tem que ser feita com relação às empresas, mais do que já está sendo feito. Mas É, eu acredito que é esse o caminho mesmo, que ainda vai ter muita vai, coisa a ser não vai mexida. ter jeito, não vai ter escapatória, Ai, porque amém. e aí, olha, sim, assistam Dilema das Redes. Tem um episódio de Black Mirror que é muito bom de usar. Eu acho que é da, eu não lembro agora que temporada que a menina, não sei se você já assistiu, Greta, mas ela, tudo que ela faz está voltado com as redes sociais. Se ela, a vida, porque Black Mirror é isso, né? É uma Sim, crítica à sociedade, né? E aí eles estão fazendo uma crítica da importância que a gente dá para os likes, para sim. estar postando a vida da gente o dia inteiro. E é muito bom esse capítulo, muito esse episódio do Black Mirror. Então, depois eu vou pegar vou ver direitinho e te falo, amiga. Beleza, amores. Até a próxima. Até, tenha um bom Beijo, amiga. dia, beijo, até semana que vem. Beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.